bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Levanta sua Bíblia para o alto. Fala, meu Deus, fala comigo nesta manhã, através da sua palavra. Meu Deus, que esta manhã eu possa sair daqui cheio da sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Neemias, capítulo de número 1. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei-me e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, e nem o juízo que ordenaste a Moisés teu servo. Versículo de número 11. Ah, Senhor, estejai, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração do teu servo que deseja temer o teu nome, e faça prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante estes homens. Então eu era copeiro do rei. Amém? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Neemias, sabendo do estado de Jerusalém, Neemias faz o quê? Ele entra em oração a Deus. Então, Neemias, sabendo do estado de Jerusalém, Neemias, ele entra em oração profunda. Uma oração ao Senhor Jesus. E fala que ele chora, ele lamenta por alguns dias, em jejum e em oração. Então, Neemias ficou sabendo do estado de Jerusalém, ele ora a Deus, ele chora a Deus, ele lamenta por alguns dias, e ele jejua e ele ora. Mas quem era Neemias? Neemias não era rei, Neemias não era sacerdote, Neemias não era profeta, Neemias era o copeiro do rei. Neemias era um homem comum. Mas as notícias sobre o sofrimento de Judá, dos judeus, traz a ele grande tristeza no coração. Então, a notícia que Neemias recebe sobre Jerusalém, sobre os judeus, traz grande tristeza no teu coração. E a palavra de Deus está dizendo que quando ele ficou sabendo sobre a notícia do povo de Jerusalém, ele entra em oração.
Então, quando nós receber alguma notícia, nós iremos chorar, nós iremos entristecer, nós iremos lamentar pela má notícia que nós recebemos. Qual de vocês que alguma vez recebeu uma má notícia? Então nós não estamos isentos de receber más notícias. Mas Neemias está dizendo que ele chorou, ele se lamentou. Nós somos seres humanos, irmão. Nós somos seres humanos. Então vai haver notícias que nós vamos receber, que nós vamos sim chorar. Nós vamos sim lamentar, talvez por uma perda de um ente querido, talvez uma perda de um familiar. Nós vamos chorar, vamos lamentar. Mas está dizendo que Neemias, ele não chorou por muito tempo, ele chorou por alguns dias. Tem pessoas que quando ela perde um ente querido, ela chora, ela lamenta, e ela entra num estágio de depressão pela perda do ente querido. E ela vive um longo período sofrendo pela perda do seu ente querido. Ela entra de luto, pastora. Antigamente as pessoas, quando tinham uma perda, elas colocavam roupas pretas para mostrar para as pessoas o sentimento que estava dentro dela. Ela estava de luto pela perda de talvez um marido, talvez de uma esposa, de um filho, talvez de uma mãe. Ela coloca uma roupa preta para mostrar como estava o interior dela. Ela estava vivendo um período de luto. E tem pessoas que elas não conseguem superar uma perda. Tem pessoas que elas vivem anos e anos sofrendo pela perda de um ente querido. Ela não consegue superar essa perda. É como se fosse uma cicatriz que nunca cicatrizasse. Uma ferida que nunca cicatrizasse. Então sempre ela está lembrando, sempre ela está triste, sempre ela está se lamentando, chorando pela perda de um familiar, de um ente querido. Mas Neemias está dizendo que quando ele recebe essa má notícia, ele lamenta, ele chora, mas por alguns dias. Então Jesus está dizendo que a própria parte de Deus fala que o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria tem que vir pela manhã. Então se você está chorando pela perda, talvez você anda triste por causa de algo que você perdeu, Jesus está dizendo, a pastora até diz, né? Muitas vezes ela fala isso, é até compreensível você estar triste pela perda de alguém, pela perda de algo que você perdeu. O que Jesus está dizendo que não é permissível é que você continue chorando pela perda que você teve. Chorar você pode chorar, lamentar você pode lamentar, mas o que não pode é você viver se lamentando. O que não pode é você viver chorando por causa dessa perda. Você tem que se superar. Fala para você mesmo, eu tenho que superar as minhas perdas. Porque se você não supera as suas perdas, você vai ficar a sua vida inteira amarrado. Vai ficar a sua vida inteira preso. Então você tem que superar as suas perdas. Neemias está dizendo, ele chorou, se lamentou, mas por alguns dias. E por causa da má notícia que ele recebe, ele entra em oração e jejum. Pessoas que quando recebem má notícia, em vez de ela subir para o altar, em vez de ela entrar na presença de Deus, entrar em jejum e oração, ela entra em desespero. Ela não sabe o que vai fazer, ela não sabe com quem vai falar, ela não sabe qual vai ser a atitude, ela entra em desespero, ela não sabe o que faz. Mas Neemias está ensinando, no momento que você recebeu uma má notícia, entre em jejum e oração. É através do jejum, é através da oração que Deus vai te dar a resposta. Então se você recebeu uma má notícia, Jesus está dizendo, você pode chorar, você pode se lamentar, você pode ficar triste, mas não deixa de jejuar e de orar. Porque é através da oração e do jejum que Deus vai enviar o Espírito Santo, que é o consolador das nossas vidas, e Ele vai te consolar da sua perda. Ele vai consolar da sua tristeza.
através do jejum, da oração, Deus vai te dar uma direção para que você possa fazer alguma coisa a respeito dessa má notícia. Então Neemias, ele faz o quê? Ele entra em jejum e ele entra em oração. Olha o que fala no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns, e estive jejuando e orando perante quem? Ao Deus do céu. Então Neemias, ele ouviu essas palavras, e ele assentou, ele chorou, ele se lamentou por alguns dias. Mas por que ele chorou, ele se lamentou? Por causa dessas palavras. Então, ele ouve essas palavras, e por causa da palavra que ele ouve, ele lamenta e ele chora. Por causa das palavras que ele ouve, ele se assenta para chorar e lamentar. Então eu quero que você entenda que existem certas palavras que vai nos ofender. Eu vou repetir de novo. Existem certas palavras que vai nos ofender. Existem certas palavras que vai trazer tristeza aos nossos corações. E por causa das palavras que Neemias ouviu, trouxe tristeza ao coração dele. Em Provérbios 17, 22 fala: o coração alegre serve de remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, a palavra que te traz alegria, ela formoseia o seu rosto. Mas quando você recebe uma má palavra, o seu semblante, ele muda. As pessoas olham para você e logo notam que você está triste. Elas olham para o seu rosto e logo notam que você está preocupado com alguma coisa. Parece que a alegria fugiu da sua presença. Parece que a alegria fugiu da tua casa. Por causa das má notícias que você recebe, você anda com um semblante triste. Mas Jesus está dizendo, para que essa tristeza possa sair do teu coração, você tem que entrar em jejum e oração. Em Provérbios capítulo 12, versículo 18, fala assim: há palavras que ferem como espada. Então tem palavras que saem da boca de pessoas que ferem a gente como espada. E aí algumas pessoas falam assim: ela é melhor ter batido em mim do que falar uma coisa dessa. Ela é melhor ter pegado uma cinta ou um pedaço de caibo, ter me batido, do que falar uns tipos de palavra como essa. Porque se alguém te bate com uma cinta ou um pedaço de caibo, exagero, né? É certeza que vai criar feridas no seu corpo, mas logo vai cicatrizar. Mas e as palavras? Mas e as palavras? Então, se você apanha de alguém, as feridas, elas vão logo cicatrizar. Mas e as palavras? Como é que faz? Então tem coisas exteriores que com um remédio consegue curar. Mas na alma, como é que faz para curar a alma ferida? O exterior, você vai no médico, o médico passa uma receita para você e logo aquela dor passa. Mas interior, e no coração, e na alma, como é que faz para curar? As palavras que foram ditas, talvez a sua mãe disse alguma palavra para você que até hoje você não esqueceu. Você foi adolescente, você noivou, casou, virou uma mãe de família. Você tem a sua casa, tem o seu lar. Mas as palavras que foram ditas para você quando você era adolescente ou criança, até hoje você não esqueceu.
É uma ferida que não cicatriza. E toda vez que acontece alguma situação, logo vem a memória das palavras da sua mãe, do seu pai, de um ente querido seu. E essas feridas, como é que faz para curar, para cicatrizar, irmão? É com jejum. Então tem palavras que você carrega até hoje, irmão, que está fazendo você ficar bloqueado, está fazendo você ficar amarrado, preso. E Jesus te trouxe aqui nesta manhã para te libertar de todas essas palavras de maldição que foi lançado sobre a sua vida. Talvez você carregue uma palavra de maldição sobre a sua vida. Talvez a palavra, ela veio tão forte sobre você que parece que tudo dá errado por causa daquelas palavras. Uma certa feita eu fui na minha mãe e eu pedi para que minha mãe orasse por mim. Para que todas as palavras de maldição que foram lançadas sobre a minha vida, que ela viesse a ser anuladas. A oração, uma pessoa que faz uma oração, ela tem muita autoridade do que aquilo que ela fala. Porque para Deus fala que a oração do justo tem muitos seus efeitos. E eu pensei comigo, imagina a oração de uma mãe. Se a nossa oração que nós fazemos tem muita autoridade, imagina a oração de uma mãe para com um filho. Eu me ajoelhei, minha mãe colocou as mãos dela sobre a minha cabeça e profetizou sobre a minha vida conjugal, sobre o meu casamento. Ela profetizou sobre a minha vida. Então, existem palavras que ela te abençoa, como ela também te amaldiçoa. A palavra ela tem tanta autoridade que o próprio Jesus ele fez o céu e a terra com palavras. Então toda palavra que sai da tua boca, ela não pode sair para ferir alguém. Porque se você sente que se você falar certas palavras vai ofender alguém, então é melhor que você se cale. É melhor você não falar do que ofender alguém. A pastora fala, eu prefiro ser ofendido do que ofender alguém. Então, se você sente que a palavra que vai sair da sua boca vai ferir alguém, então é melhor que você se cale. Porque como a própria palavra de Deus diz aqui em Provérbios, que as palavras são como espada. Depois que lançou, não tem mais como você recuperar ela. Ela já foi lançada. A gente tenta corrigir pedindo até desculpa, né? Porque no calor da emoção, a gente começa a falar coisas que não deve. E aí, por causa daquelas palavras, você pensa, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Aí você vai tentar corrigir. Lembra daquele dia que a gente discutiu? Eu não estava no bom dia meu, não era um dia legal. E aí eu falei coisas para você que acabou te ofendendo, e eu me senti mal com isso, me perdoa? O que a pessoa vai dizer? Não te perdoo. Está perdoado. Mas a ferida continua. Ela continua aberta. Você tenta corrigir aquele erro que você fez. No momento que você estava com raiva, com ódio. Você falou coisas para o seu marido, coisas para o seu filho, que até hoje você se arrepende. Poxa, por que eu fui falar isso para o meu filho? Por que eu fui falar isso com o meu esposo, com a minha esposa? Eu vi um vídeo de um casal que o marido estava brincando com a esposa. Brincadeira de homem, sabe como é que é, né? E o homem, ele vai brincar sempre na hora errada, né? Parece que o homem escolhe a dedo o dia para brincar. E aí o homem está lá brincando com a esposa, e a esposa preocupada com os afazeres, preocupada com o filho, preocupado com a casa, preocupado com um monte de coisa, e o marido está lá brincando com ela. Talvez o marido, na tentativa de tentar fazer ela relaxar um pouco, esquecer dos problemas. Aí a mulher fala assim, para, homem, parece criança. Aquelas feridas foi tão forte para ele que feriu ele. E aquele homem ficou vários dias frio com a mulher, por causa das palavras que ela
que ela disse. Então, você tem que tomar cuidado com as palavras que saem da sua, porque pode ferir alguém, pode ofender alguém. E você vai tentar corrigir aquele erro, mas depois que a flecha foi lançada, irmão, ela vai criar feridas. Depois que a flecha foi lançada, ela vai criar dores. Depois que a flecha foi lançada, ela vai criar sentimentos. E tem pessoas que, coisa de tantos anos, e ela fica lembrando, a pessoa fala assim, meu Deus, você não se lembra disso ainda? Tantos anos já que se passou isso, e você continua falando sobre isso. Eu não já te pedi perdão? Eu não já te pedi desculpa? Você continua toda vez numa discussão, você sempre fica lembrando do passado. Coloca uma pedra sobre isso, cicatriza logo essa história. Apaga logo esse sentimento da sua vida. A pessoa ela não consegue viver o presente, ela vive sempre o passado. Mas Neemias nos ensinou. Ele ficou por alguns dias chorando, lamentando. Mas foi por alguns dias. Para dizendo que ele até se assentou para chorar e se lamentar. Mas depois que ele jejuou e ele orou, ele se levantou. Então Jesus está dizendo para o seu coração e para o nosso coração: é hora de se levantar, irmão. Não dá mais para você ficar vivendo da maneira que você está, irmão. Enquanto você ficar vivendo no passado, enquanto você ficar sentado, igual está dizendo a palavra de Deus de Neemias, você não vai para lugar nenhum. Jesus está dizendo, chegou o momento de se levantar e voltar a caminhar com Jesus Cristo, irmão. Deixa as feridas, as mágoas, os ressentimentos, palavras, tudo para trás, irmão. E viva o presente, viva a data de hoje, viva o hoje. Porque enquanto você não apagar o seu passado, você não consegue viver o presente, e muito menos o futuro. Jesus está dizendo, através da sua palavra, você tem que entrar em jejum, em oração por causa desta causa. Fala, Senhor, tem uma ferida aberta dentro de mim. E vira e volta, eu sempre lembro das palavras que foram lançadas para mim. Surgiu um probleminha, você já logo lembra da palavra. Surgiu uma dificuldade na sua vida, você logo lembra da palavra. Bem que minha mãe falou, bem que meu pai falou. Acontecer qualquer coisa, você logo vem à memória das palavras. Então, enquanto você não apagar essas palavras que foram lançadas sobre a sua vida, você nunca vai ser feliz, irmão. Você nunca vai se permitir ser feliz. Neemias, ele ora, ele jejua, ele chora, ele lamenta, mas por alguns dias. Provérbios 15, versículo 1 fala: há palavras calma, desvia a fúria, mas há palavras ríspida, desperta a ira. Então tem palavras que traz calma, mas tem palavra que traz ira. Tem palavras que traz alegria, mas tem palavras que traz ódio. Tem palavras que traz união, mas tem palavra que traz separação. Tem palavras que traz unidade, mas tem palavra que traz separação. Então tem palavras que faz você chorar e lamentar. Tem palavras que faz você até mesmo perder oportunidade. Você já perdeu alguma oportunidade por causa de palavras? Você perde uma oportunidade porque você colocou uma palavra mal colocada na hora e você percebe, perdi a oportunidade.
Você já perdeu a oportunidade que tinha tempo que você sabia que era para ter se calado, mas você falou? Por que eu fui? Não era para me ter falado Ai, que boca minha da terra. Que boca. Era para me ter ficado quieta. Não era para me ter falado nada. Por que eu fui abrir minha boca? Por que eu fui falar? Então, por causa de você ter aberto a boca na hora errada, no momento errado, você perdeu a oportunidade. E tem um ditado que fala que tem oportunidade que só bate a porta uma vez. Aí você fica, se eu tivesse falado, por que eu fui falar? Tivesse ficado quieto. Hoje minha vida seria tudo diferente, seria de outra maneira. Eu não devia ter dito aquilo, por que eu fui falar? Agora como é que está a minha situação? Onde eu vim parar? Olha o que eu estou vivendo agora por causa de uma palavra que eu disse. A gente tem que aprender a falar na hora certa e se calar na hora certa. E tudo isso eu aprendo como, pastor? Jejum e oração. Amém, Senhor, glória a Deus. Neemias, quando foi falar com o rei, antes de falar com o rei, ele entrou em jejum e oração, para que Deus pudesse colocar as palavras certas para falar com o rei. Porque se nós somos de nós mesmos, a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Se você for com as suas palavras, você vai enfiar os pés pelas mãos. Aí depois que você fez a besteira, você vai dizer assim, por que eu não orei antes, né? Por que eu não fui consultar a Deus antes? Na minha ansiedade de querer, na minha ansiedade de conquistar, eu não perguntei para Deus, agora eu enfiei os pés pela mão e deu tudo errado. Eu tenho certeza, se eu tivesse orado, se eu tivesse jejuado, Deus tinha me dado uma resposta para mim. Deus tinha me dado uma direção. Deus tinha me dado um caminho. Mas não, eu na minha ansiedade de querer conquistar as coisas logo, de querer, de ter o melhor, Há momentos que você tem que falar e há momentos que você tem que se calar. E tudo isso quem ensina é o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que, pastora, entram em enrascada por causa de palavras. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas é horrível alguém falar assim, não, quem falou foi fulano de tal. Aí você fala, eu não falei nada. Não, falaram que foi você que falou. Não, eu não falei nada. Não, mas falaram que foi você. Não é horrível quando alguém fala que você falou sem você ter falado? Aí as pessoas vêm te acusar de algo que você não fez, dizendo que você falou, e você, não, mas eu não disse isso. Não foi, eu não foi dessa maneira que eu falei. Não, a pessoa está exagerando aí, porque eu não disse tudo isso não. Aí você tenta explicar, não, eu só falei isso, isso e isso. Não, mas falou que você falou isso, isso. Não, isso aí eu não falei não. Imagina você entrar numa situação dessa, irmão. As pessoas estão dizendo que você falou algo, você sabe que você não falou. É horrível ou não é? E você tenta ali, parece que você tenta arrumar e parece que vai piorando é mais. Nessa hora você tem que entrar em mais rápido possível. Porque você sabe que aquelas palavras podem trazer prejuízo para você. Aquelas palavras podem trazer perdas para você. Pode trazer que você venha perder oportunidades. Tudo por causa de uma palavra. Há palavras que faz você perder relacionamentos. Quantos casamentos que são destruídos por causa de palavras? Quantos relacionamentos são perdidos por causa de palavras? A gente vê pessoas que de um dia para a noite elas estão com raiva da gente e a gente não sabe nem por quê. Fala, o que será que eu fiz para essa mulher? O que será que eu fiz com esse homem? Passou por mim
que não deu nem bom dia, não deu nem boa tarde, fez aquela cara de raiva, de ódio, de nojo para mim. Eu não fiz nada para essa mulher, eu não fiz nada para esse homem. É porque alguém veio com palavras. E muitas dessas pessoas, quando ela ouve algumas palavras a respeito de você, de nós, muitas delas, elas ficam com raiva da gente, e elas não chegam até nós perguntar assim: você falou assim, assim, assim? Não, elas não vêm, elas preferem ficar com ódio da gente. Elas preferem ficar com raiva da gente. Tem amizade que você talvez conheceu desde pequeno, e porque alguém falou alguma coisa a respeito de você, a pessoa ficou com raiva, ficou com ódio de você. Você fala: nossa, mas não sei porquê. Eu tinha uma amizade tão grande com essa pessoa. É porque alguém foi lá e falou palavras. Preparou uma arapuca para tentar te prejudicar. A gente vê até dentro da empresa, a gente está ali trabalhando, se esforçando, dando o nosso melhor. O patrão já está olhando com uns olhos diferentes para nós, né? Eu vou promover esse homem aí. Vou promover essa mulher. Pensa uma pessoa trabalhadeira, chega cedo, dá o seu melhor aqui. Aí alguém vem com... E logo ele desiste de te promover. Existiu um homem, quando ele era criança, ele no colo da sua ama, eles, sabendo da perda da Arca da Aliança, ela pega a criança e foge. Quando ela foge com a criança, naquele desespero, a criança cai. A criança e as pernas dela foram feridas. E ela nunca mais andou. Essa criança, ela foge para Lodebar, né? Foge para Lodebar, uma terra do esquecimento. E para Deus fala que o rei pergunta: existe alguém da família de Jonas que... Jonas não. Que eu pudesse abençoar? Aí um disseram assim: não, tem um aí. Tem um ainda? Tem um aí. Está na onde? Está lá em Lodebar. Então, vamos lá então, eu quero abençoar a vida dele. Só tem um problema. Ele é defeituoso, dá ambas as pernas. Mas foi isso que o rei Davi perguntou? Não, ele só perguntou se tinha alguém. Tem alguém da família que eu pudesse abençoar? Sim, tem um aí. Está lá em Lodebar lá. Só tem um problema, ele é defeito das pernas. É paralítico. Mas foi isso que foi perguntado? Mas a pessoa parece que ela sente prazer de nos prejudicar, né? Não, tem um aí. Não, mas ele tem um defeito, né? Mas a pessoa não está perguntando dos defeitos, ela só quer saber se tem. Ela não está perguntando aonde... mora lá no Iporanga. A pessoa não está perguntando... Não, está perguntando só se tem, só. Você vai colocar alguém do Iporanga? Sei não, hein? Mora lá no Grajaú. Mas está perguntando... Não, está perguntando só se tem. Qual seria a resposta? Tem. Não, mas ela quer logo falar os defeitos da pessoa. Não, ele é torto, ele é fanho, ele é gago, ele... Só para prejudicar a pessoa. Então, existem palavras que fazem nós perder oportunidades, e existem palavras que fazem a gente perder relacionamentos. Então, nós devemos tomar cuidado com o quê? Com as palavras. Versículo 4.
E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. Pai Deus fala de uma mulher chamada Ana, que a única coisa que ela fazia era chorar e se lamentar. A Ana, ela tinha uma deficiência, ela era estéril. A Ana não podia gerar filhos. Então, por causa do seu problema que ela tinha, ela sempre estava pelos cantos chorando, se lamentando, porque ela queria ter filhos. Ela queria dar filhos para o seu esposo, mas ela não podia, ela tinha uma deficiência, ela tinha uma enfermidade dentro dela. A sua madre era cerrada. Então, nunca ela iria poder gerar um filho, ela nunca poderia ia ter a oportunidade de ouvir uma criança de chamar ela de mãe. Então ela sempre estava pelos cantos chorando, se lamentando. E naquela época fala que quando uma mulher não pode gerar filhos, naquela época, o marido poderia ter uma outra esposa para poder dar filhos para ele, para poder continuar o seu legado. Então, esse homem, ele arranja uma outra mulher. Essa mulher engravida, tem filhos. E Ana sempre pelos cantos, chorando e lamentando. Até que um dia, Ana se levantou. Ela decidiu no teu coração: não vou mais chorar e nem se lamentar. Ana se levantou. Ana foi para o templo. E no templo, sabe o que ela fez? Ela chorou. Mas ela chorou no lugar certo, nos pés de Jesus. Então, enquanto você ficar na sua casa, chorando, se lamentando, o Pai Deus está dizendo que Ana se levantou e foi para o templo. Foi para a casa de Deus. E diante dos pés de Jesus, ela chorou. O sacerdote, vendo ela, não compreendeu o choro dela. Não entendeu o que ela estava fazendo ali. Sabe o que o sacerdote falou? Para de tomar cachaça, mulher. Essa pinga não está te fazendo bem, não. Tu está embriagada, é? Não, mas ela estava ali, ó, chorando, se lamentando, sussurrando por causa daquilo que ela não podia gerar, daquilo que ela não podia ter, um filho. Nenhum sacerdote compreendeu as lágrimas dela, mas tem um que ele compreende. Talvez as pessoas que estão em sua volta não compreendem as suas lágrimas, as suas lamentações, o seu choro, não vai compreender. Alguma vez até nós mesmos não compreendemos a gente mesmo. Até nós, nossa, mas como eu sou difícil de entender, nem eu me entendo. Mas Ana, ela tomou uma decisão de se levantar e não ficar mais se lamentando pelos cantos. Não ficar mais chorando pelos cantos. Ela falou: eu vou para o templo, eu vou se humilhar nos pés do meu Senhor, eu vou chorar nos pés de Jesus. E por causa da oração de Ana, Ana recebeu a resposta de Jesus. E fala que Ana, ela fez um voto. Ela fez um: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar o meu filho no altar. Jesus ouviu a oração dela, Jesus viu o voto dela e concedeu que ela gerasse filhos. Porque ela tomou uma decisão. Ela decidiu se levantar. Quer que a sua vida muda? Você tem que tomar uma decisão, irmão.
Quer que a sua história muda? Você tem que tomar uma decisão. Você tem que se levantar e vir para o altar de Deus. Não adianta você ficar chorando para os amigos, ficar chorando para os colegas, ficar chorando para os parentes, não adianta. Eles não vão te compreender. Vai fazer igual o sacerdote. Você tem que vir para o altar. Você tem que vir para os pés de Jesus. É no altar que você tem que se humilhar. É no altar que você tem que se prostrar. É aqui que você vai ter a sua resposta. Não, a pessoa acostumou ficar se lamentando, ficar murmurando, questionando com as pessoas, achando que as pessoas vão fazer alguma coisa para você. Eles não vão. Você tem que vir para o altar, irmão. Para Deus fala que de um certo homem que ele estava muito enfermo. Ele estava muito doente. Eu acredito que ele na casa dele, na cama dele, estava fazendo uma oração. Senhor, envia aqui um homem de Deus, um profeta, para que ele venha profetizar, para que ele venha orar, para que eu venha ser curado dessa enfermidade. Quando de repente chega o profeta na casa dele, ele já se alegra. Porque foi na casa dele, foi um profeta, um homem de Deus. Ele, não, ele vai orar por mim agora. É igual quando a gente vê as pessoas quando vêm aqui para a fila, né? Aí ele vai orar, ela vai orar, vou receber um milagre. Tem pessoas que vêm aqui com fé, pastor, acreditando no milagre, acreditando na mudança da sua família. Então, quando ele vê que o profeta estava na casa, eu tenho certeza que logo no coração dele se alegrou. Ai, o homem de Deus está aí, ele vai orar por mim. Eu vou receber minha resposta, a minha vitória. Eu vou sair dessa cama, eu vou sair desse leito, eu vou sair dessa enfermidade, dessa deficiência, eu vou ser curado, porque Deus, ele ouviu a minha oração e trouxe o homem de Deus na minha casa. Ele lá no quarto talvez gritou, profeta, pode entrar. Ele estava encamado, doente. Dá licença, estou entrando. Ô profeta, Deus ouviu as minhas orações. Eu estava orando para que Deus enviasse alguém para me tirar dessa situação. Deus me ouviu, por isso que o Senhor está aqui. O profeta chegou diante dele e falou assim, eis que Deus manda te dizer. Não é o eis Deus manda te dizer no dia de hoje, né, irmão? Porque hoje está meio falho, né? Hoje as pessoas falam, eis que Deus te mandou e não foi Deus nada. Eis de mim mesmo, né? Que as pessoas estão dizendo. Para dizer que é profeta. Então toma cuidado. O profeta diante daquele leito falou, eis que Deus manda te dizer, arruma a tua casa, arruma a sua família, porque tu não viverás, mas morrerás. Acho que deu um nó na cabeça dele. Eu pedi para um profeta vir para orar por mim, para que eu viesse ser curado, sair dessa cama. Aí o profeta fala que eu vou morrer. Aí ele pede para mim arrumar a minha casa, colocar tudo em ordem. Mas que profecia é essa? As pessoas preferem a profecia só de bênção, né, irmão? Quando vê uma profecia dessa, não, está amarrado, isso não é de Deus, não. Está amarrado, que profecia foi essa? Fala que eu vou morrer. Não, a pessoa não vai entender o negócio. Nossa, aí nunca que é de Deus. Não, que é isso? Nunca. Ela não vai acreditar numa coisa dessa. Porque ela sempre acha que Deus sempre vai profetizar, né? Está curado, está liberto, levanta, anda, vai. Está enxergando, está vendo, vai embora, levanta. Pega a tua cama, levanta e anda, vai. Não, mas vai haver momento que Deus vai pegar legal em você. Porque não é toda hora que Deus está assim, irmão, fazendo um carinho. Vai ter hora que Deus vai pegar o cajado mesmo. Eu quando eu era pequeno, faz tanto tempo assim não, né, irmãos? Eu não apanhava muito. Pouco, quase nada. Mas eu sei que toda vez que eu apanhava, não é porque minha mãe não me amava, era pela correção. Eu precisava de ser corrigido por algo que eu fiz de errado. E a correção era apanhar. Aí tinha vara.
tinha o bambu. A lista é infinita, né? De coisas que nós podemos utilizar. Mas a mãe batia porque ela não amava? O pai batia porque não? Não, era uma correção. Errou, apanhou. Eu não sei se tem alguém aqui nesta época, acredito que sim, que quando você cometia algum erro, você tinha que ficar ajoelhado. Não era nem para orar, é para ficar em cima dos milho. Ficou? Então. E não era nem para orar. Então, a correção, ela é necessária. Então, fala que aquele homem que estava ali naquela cama, naquele leito, ele poderia ter abrido a tua boca e murmurar: isso não é homem de Deus, nunca foi homem de Deus. Está amarrado, que pastor é esse? Que pastora, que missionário, está amarrado em nome de Jesus. Ele não murmurou não, irmão. Ele não meteu o pau, não sei, pastor foi na minha casa lá, eu achei que ele ia orar pela minha família. Nada, não orou, foi nada. Não, ele não fez isso. A única coisa que ele poderia fazer era virar o rosto para a parede. E no momento que ele vira o rosto para a parede, ele começa a orar. E a oração dele foi: lembra, Senhor. O profeta estava lá fora ainda. Estava lá no quintal. Aí Deus falou: meu filho, sim, Senhor, eis-me aqui. Eu ouvi a oração dele lá e estava orando. Senhor, o que aconteceu? Ele começou a orar e eu vou dar mais uns 15 anos para ele de vida. Volta lá. A oração dele mudou a história dele. Um cara que ia morrer ganhou mais 15 anos de vida. Volta lá. Eu ouvi a oração dele. Aí lá veio um profeta, entrou de novo na casa. Se fosse um de nós, lá vem esse pastor de novo. Só fala coisa ruim para mim. Guarda o bolo, guarda o café. Não dá nada para ele não. Não traz palavra abençoada para mim, só traz maldição, pô. Porque quando a gente vai fazer visita em algumas casas, a pessoa prepara, né, um bolo, um cafezinho. O pastor fez um cafezinho para o senhor, fiz aqui um bolinho. Não, ele não, ele ficou tão irado. Guarda o bolo, guarda o café, guarda a coca. A comer nada na minha casa, esse profeta aí de meia tigela, só profetiza coisa ruim para mim. Aí o profeta voltou, eis que Deus manda te dizer, ele ouviu a tua. A oração dele mudou a história dele. Quantos quer que a sua história mude? Então você entendeu que não é você falando palavras de maldição, não é você lançando palavras de murmuração que vai mudar a sua história. É você usando as suas palavras em oração. Aí a sua história vai mudar, irmão. Mas enquanto você ficar abrindo a sua boca para murmurar, para questionar, a sua história nunca vai mudar. Aí eu estou assim por causa de fulano de tal. Eu estou assim por causa de Betrano, Ciclano. Aí se ele tivesse me ajudado, a minha história teria mudado. Se ele tivesse estendido a mão, a minha história teria sido diferente. Não é, Deus não vai te abençoar com você só murmurando, só se lamentando. Não, você tem que entrar em oração, em jejum e clamar no nome do Senhor Jesus, porque aonde tem morte vai trazer vida. Talvez já decretaram até a tua morte. Talvez deram até uma data, um mês. Talvez disseram que até seria esse ano. Mas se você entrar em jejum, aquilo que era a morte vai virar vida. Então tem palavras que ela traz maldição, mas tem palavras que ela nos traz bênção. E está dizendo que este homem, ele não era rei,
Ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele era simplesmente o copeiro do rei. Mas sabendo da notícia, sabendo do sofrimento do povo, ele entra em jejum e oração. E por causa da oração, por causa do jejum, Deus envia ele para levantar os muros de Jerusalém. Amém, Senhor, glória a Deus, aleluia. Por causa da oração e do jejum, Deus envia ele. Vai lá, eu vou te usar para levantar os muros. E ele era alguém, irmão? Não era ninguém. Aqueles que poderiam fazer, aqueles que tinham poder para fazer, ninguém fez. Mas o copeiro do rei tomou posição e levantou os muros. Você talvez não seja um pastor, talvez não seja um cooperador, talvez não seja um obreiro. Simplesmente um membro. Mas Deus quer usar a sua oração, seu jejum, para levantar muros. Eu tenho certeza que lá na tua casa tem muros. Tem ou não tem? Tem muro. A irmã falou, e como? Qual o significado do muro? É uma proteção, sim ou não? Então, o significado do muro é uma proteção. Você está protegido, porque tem um muro cercando a sua casa. E se esse muro cai? Você está desprotegido. Então, por causa da sua oração e do seu jejum, aonde tem muro caído, ai pastor, o muro lá no meu filho, o muro lá caído, ó, já está faz tempo. Ele está totalmente desprotegido, ele está vulnerável, ele está iludido com esse mundo, iludido com as amizades, iludido com as drogas, com a bebida, com a prostituição. Ele está iludido. O muro dele está caído. E eu temo pela vida do meu filho. Então você tem que entrar em jejum, em oração, para que os muros possam ser erguidos. E Deus proteja a vida do teu filho. Deus proteja a vida do seu esposo ou da sua esposa. Tudo através de oração. Aonde tem muro caído, vai ser erguido. Aonde tem muro caído, será levantado. E a sua casa voltará a ser protegida. A gente sempre faz uma oração dizendo que a minha casa venha a ser um pedacinho do céu. Mas para que isso possa acontecer, você tem que entrar em oração, para que os muros possam ser erguidos, para que a sua casa possa ser protegida. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Sim, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, nós te pedimos, meu Deus, nesta manhã, Jesus. Meu Deus, talvez existem muros na vida desta pessoa. Muros, meu Deus, que foram derrubados, Jesus. E agora a casa dessa pessoa, a família, os entes queridos, meu Deus, eles estão desprotegidos, Jesus. Mas nós te pedimos nesta manhã, Jesus. Meu Deus, dê força para esses teus filhos que estão aqui, Jesus, nesta tua casa, que é chamado de casa de oração. Para que eles se possam, meu Deus, se levantar, meu Deus, em jejum e oração, Jesus. Para poder buscar, meu Deus, a tua face, a tua presença. Para que esses muros, meu Deus, possam ser reerguidos através do teu Espírito. Então venha, Senhor Deus. Venha, meu Deus, fazer a tua obra, meu Deus, sobre os nossos corações.